E o repórter Daniel Lian, que está acompanhando o Lead Brazil Conference em Londres, conversou hoje com o governador do Pará, Helder Barbalho, sobre os assuntos discutidos na conferência. Vamos acompanhar. Aqui na Brazilian Conference, a participação do governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Governador, aqui temas discutidos especialmente sobre a sustentabilidade. O senhor destacou durante a sua palestra que é preciso que haja sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e também a própria sustentabilidade em relação às questões ambientais. Como conciliar todos esses aspectos? É fundamental para que seja uma sustentabilidade efetiva que nós possamos conciliar o ambiente, a floresta viva, gerar oportunidades a partir da bioeconomia para uma nova vocação econômica e a sustentabilidade por conseguinte, mas nós precisamos cuidar das pessoas. Na Amazônia brasileira, nós temos cerca de 29,6 milhões de pessoas que precisam de emprego, que precisam de renda. Por isso, nós temos apresentado as sugestões. Primeiro, a sustentabilidade ambiental. Nós precisamos cada vez mais combater toda e qualquer infração e ilegalidade ambiental. Por outro lado, nós precisamos assegurar que a floresta viva seja olhada como um ativo econômico. A captura do carbono com o mercado regulado, com o mercado voluntário, nós possamos rentabilizar a floresta. Além disto, o estudo a partir de inovação, de tecnologia, de conhecimento, para que a biodiversidade se transforme em bioeconomia e, consequentemente, uma cadeia de produtos e negócios possam gerar a geração de emprego e renda. E com a geração de emprego e renda, nós geraremos a oportunidade da sustentabilidade social. Desde a sustentabilidade social para cuidar de uma comunidade indígena, de uma comunidade quilombola, dos povos tradicionais, mas também dos produtores rurais, dos produtores que precisam ter a oportunidade de continuar fazendo a sua pecuária, de continuar fazendo a sua agricultura, a sua lavoura, mas vamos integrar lavoura, pecuária e a floresta, com todos gerando benefícios, gerando riquezas e, consequentemente, a conciliação em que as pessoas possam produzir e possam preservar com rentabilidade a floresta viva. E que mecanismos podem ser criados para essa monetização da floresta? Primeiramente, temos diversas oportunidades. É fundamental que o Congresso Nacional possa estabelecer um marco legal para o mercado de crédito de carbono no nosso país. Isto é decisivo para que nós possamos, a partir daí, ter regras claras que permitam com que haja a precificação da captura do carbono, quanto cada tonelada emitida e capturada vale para o mercado, estabelecer uma regulação para quanto se paga para quem, de que forma este pagamento pode acontecer. Em paralelo a isto, nós devemos estimular as concessões de florestas públicas, manejo florestal, concessão de restauração das áreas já antropizadas, permitir também pagamento por serviços ambientais, portanto um portfólio, um conjunto de iniciativas que visam a conciliação das pessoas que estão morando na floresta, que possam ter oportunidade de emprego e renda, com a preservação e a valoração, com a valorização da floresta viva. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve presente, está aqui em Londres, durante toda essa conferência. O senhor teve a oportunidade de conversar com ele sobre essa questão da regulamentação do carbono? Sim, tive a oportunidade, não apenas aqui, mas em oportunidades anteriores, seja com o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, seja com o presidente Arthur Lira, da Câmara Federal, no intuito de buscar com que o Congresso Nacional crie uma comissão especial para analisar inclusive os projetos que já estão em tramitação nas duas casas, para convergir as ideias, buscar aprimorar os projetos e encaminhar com a celeridade necessária para que nós tenhamos no Brasil os marcos legais que permitam um ambiente seguro, um ambiente transparente e um ambiente, acima de tudo, claro, para que o investidor possa acreditar nesta nova vocação para o Brasil. Nós, inclusive, acompanhamos aqui questões como energias renováveis, o próprio óleo de palma foi citado aqui. Como é que o governo do Pará trabalha essa questão de energias renováveis?
é muito importante que nós possamos estimular a nossa matriz energética. O estado do Pará possui uma forte vocação para a produção de energia a partir dos nossos rios, com importantes hidrelétricas. Mas, além disto, nós temos buscado estimular a energia fotovoltaica, nós temos buscado estimular também o biocombustível a partir da vocação da palma, que está presente em parte do nosso estado e faz do Pará uma referência nesta atividade, particularmente sendo o maior produtor de dendê de todo o Brasil. E estamos iniciando um processo que até o final deste ano estará pronto, que é a chegada do gás. Com isso, nós estaremos diversificando a matriz energética do nosso estado, fortalecendo a atividade econômica e, acima de tudo, fazendo a transição para que possamos reduzir a energia a combustão para a energia limpa. Isso diminui a dependência? Isto faz com que nós possamos ter oportunidade de energias renováveis. Isso faz com que haja uma oferta de energia que possa reduzir o custo para a população e, principalmente, a alternativa de energias renováveis, de energia limpa, que possam conciliar a demanda energética, seja para o consumo domiciliar, seja para as atividades empresariais, em uma condição de sustentabilidade. Governador, mudando de assunto, em relação à reforma tributária, o senhor acredita que há uma perspectiva para que saia do papel realmente e teria que ser nesse primeiro ano de governo? Compreendo que este é o momento. Creio que, passado todo este período em que se discutiu a reforma, se discutiram os modelos, se discutiram os interesses de todos os atores envolvidos, o processo chega próximo do amadurecimento. E, a partir daí, com a vontade política que demonstra o governo federal, os estados e também o Congresso Nacional, com a expectativa da sociedade que clama por uma simplificação tributária, que clama por facilitar a vida das pessoas, nós estamos muito próximos de assistir e esperando que ainda no mês de maio, conforme tem sinalizado os nossos representantes no Congresso Nacional, nós possamos estar com esta matéria em discussão, em aprimoramento e em votação para que o Brasil possa colher os frutos a partir da reforma tributária, de uma retomada do crescimento, redução de juros, viabilização de emprego e renda para a população. Para a gente finalizar, em relação aos juros, houve aqui uma percepção, até quase a unanimidade, de que é preciso que haja uma baixa, uma redução na taxa de juros. O senhor acredita que já há componentes no cenário atual para que pelo menos haja um início da queda? É fundamental que se tenha a compreensão dos esforços que Poder Executivo, Poder Legislativo tem feito no sentido de criar um ambiente que permita a redução dos juros. Não é possível que o Brasil continue a conviver com juros nos níveis que estão praticados. Isto inviabiliza investimentos, isto inviabiliza que o Brasil seja atrativo, isto inviabiliza a oportunidade de emprego para o nosso país, isto inviabiliza qualquer planejamento de crescimento econômico e isto está na contramão do que desejamos todos. Portanto, eu creio de que é fundamental que o Banco Central, junto ao Ministério da Fazenda, possam chegar às ações e entendimentos necessários, e tenho certeza de que há boa vontade por parte do Ministério da Fazenda, inclusive com a apresentação antecipada do novo arcabouço fiscal, de que o Brasil tem compromisso com a agenda fiscal, com a estabilidade e, acima de tudo, com as contas públicas, para que com isto o Banco Central tenha a devida sensibilidade, com a responsabilidade que lhe é peculiar, para que nós possamos assistir essa redução o quanto antes. Governador do Estado do Pará, governador Helder Barbalho, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan News, diretamente de Londres. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, e para a gente discutir alguns desses temas tão importantes que foram tratados nessa entrevista pelo Daniel Lian, eu chamo mais uma vez Roberto Mota. Agora, Mota, são várias as questões levantadas na entrevista, mas eu vou focar no que a gente destacou justamente na tarja. Helder Barbalho, governador do Pará, deu muita ênfase para essas discussões que envolvem questões climáticas e produção sustentável, discussões nessa conferência em Londres. Para ele é importante avançar nessas discussões, nesses debates, nessas alternativas.
para garantir a sustentabilidade, deixar a floresta em pé o quanto for possível, mas também garantir a sobrevivência e subsistência dos produtores. Esses assuntos foram destacados. Ele destacou também a importância de se avançar no mercado de crédito de carbono. Eu te pergunto se o Brasil está conseguindo passar a mensagem para o mundo de que está preocupado com essas questões climáticas e que está agindo para garantir uma produção cada vez mais sustentável. Lívia, se abusa muito dessa palavra sustentabilidade, né? Como se abusa muito da pauta ambiental. É uma discussão que é muitas vezes influenciada por interesses que não têm nada a ver com o meio ambiente. Por exemplo, interesses de países que competem com o nosso agronegócio. Então, buscam formas de demonizar, de atacar os produtores brasileiros. É engraçado que a gente ouviu há pouco tempo uma autoridade brasileira dizendo que a floresta amazônica não é só nossa. Isso é uma afirmação chocante. Imagina se alguém pensa no Joe Biden dizendo que a Califórnia não é só dos americanos. Imagina o Macron dizendo que a Normandia não é só da França. Nenhum país pobre vai conseguir proteger o seu meio ambiente. Aí eu acho que o governador abordou muito bem esse ponto. Se o país tem pobreza, se o país tem mais de 50% das residências sem receber água tratada e sem coleta de esgoto, como é que um país desse vai conseguir proteger o seu meio ambiente? O primeiro passo para proteger o meio ambiente é tirar as pessoas da pobreza. A gente não pode esquecer, por exemplo, a situação em que a Alemanha se colocou. A Alemanha desligou todas as suas usinas nucleares por causa do ativismo ambiental, passou a depender de um combustível limpo, o gás, só que russo. Veio a guerra da Ucrânia, a Rússia cortou o fornecimento do gás. O que é que a Alemanha está fazendo agora? Reativando as suas termoelétricas a carvão, provavelmente o combustível mais poluente de todos. Isso é uma demonstração de que meio ambiente não pode ser tratado com lacração e ideologia.